sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. E aí, terceiro ano, animados? Eu espero que sim, pois vamos continuar aprendendo sobre os animais. A gente já vem falando bastante aí sobre os animais, as suas curiosidades, a importância de cada animal no meio ambiente. Falamos, inclusive, dos direitos que os animais possuem, existem leis que defendem os animais. Falamos também sobre os conceitos de extinção e ameaçados e extinção, que são duas coisas diferentes, tá bom? Então, nessa videoaula, a gente vai entender o que é a IUCN, tá bom? Falando de extinção, tá? Como a gente já viu na última videoaula, que extinção é um processo em que os animais, por algum motivo, não ocorrem mais no planeta Terra, tá bom? Quem que define isso? O animal está ameaçado ou não está ameaçado? Ou ele está em perigo? Como que eles definem esses conceitos? O leão, ele está ameaçado. Agora os dinossauros estão extintos, óbvio, mas e a onça? Ela está em perigo de extinção, está ameaçado, está vulnerável. Quem que decide isso, Então a gente vai entender, hoje a gente vai aprofundar, e responder essas questões, tá? Existe uma união, tá? É como se fosse uma ONG, ou seja, vários pesquisadores do mundo inteiro que se reúnem para definir esses conceitos. Não é somente um cientista, um pesquisador, são vários, tá? Que constituem a IUCN. IUCN, tá? Que tem aqui a tradução, é uma sigla em inglês, que se a gente for traduzir é União Internacional para a Conservação da Natureza. Como o próprio nome já diz, é uma união de vários pesquisadores do mundo inteiro se reúnem para conservar a natureza, criando esses conceitos. Ele está em perigo de extinção, ele está vulnerável, ele está ameaçado. Então, de acordo com os estudos de cada animal, de cada região, eles reúnem, estudam bastante e definem qual que é o status, o conceito para cada espécie de animal. A gente vai entender ao longo da nossa videoaula, beleza? Então, o IUCN que define esses conceitos. Bom, antes de continuar falando, tá? Vamos dar aí o parabéns ao Thales. Olha só, vejam que legal. Ele deixou aí um cartazinho desejando aí aos todos colegas, de classe um feliz Dia das Crianças, tá? Já adiantando também um feliz Dia das Crianças para todos vocês, beleza, turma? Muito bom. Bom, então vamos lá. Animais ameaçados de extinção são aqueles que correm o risco de desaparecer, ou seja, ele está ameaçado, ele não está em extinção, tá? Então, a extinção desaparece de maneira definitiva do planeta Terra, ou seja, estão extintos. Apesar de ser relativamente comum na natureza, atualmente o processo de extinção tem sido intensificado pelo homem, como a gente já viu, queimadas legais, tráfico de animais silvestres, ou seja, aquela pessoa, pega um animal aqui na natureza, tá? Num parque ambiental e vende, leva para outros países. Isso é crime, isso não pode acontecer, tá? Porque isso pode interferir diretamente na população daquele animal, tá bom? Então, esses atos ilegais interferem diretamente aí, na sobrevivência daquele animal. Caça, queimadas e entre outras atividades humanas que a gente já viu. Bom, então vamos lá. IUCN é a União Internacional para a Conservação da Natureza, também conhecida pelas siglas UICN, tá? No caso do inglês, e IUCN é uma organização civil dedicada à conservação da natureza. Por que muitas vezes a gente vê a sigla em inglês? A gente
no início da aula, nós não vimos que não é uma união internacional, ou seja, tem pesquisadores do Brasil, da Colômbia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de vários países. Então, o inglês, como é uma língua universal, ou seja, falada em todos os países, facilita o estudo, tá bom? Então, a missão, o que é o objetivo da IUCN? Influenciar, encorajar e assistir, né, sociedade de todo mundo para a conservação da natureza, preservar a natureza e assegurar que todo e qualquer uso dos recursos naturais seja equitativo, seja igual e ecologicamente sustentável. Se sustenta, ou seja, preservando a natureza. Mas, Renan, a gente não está falando dos animais? Sim, e a natureza ela é composta de quê? A partir da hora que você preserva um leão, uma jaguatirica, uma espécie de árvore, né? Nós estamos preservando a natureza. Então, preservar os animais é sim preservar a natureza. Então, como que eles fazem isso? Tá? Existe um livro, tá? Que em inglês chamado aí, ó, de Red List, tá? Red List, lista vermelha. É a lista vermelha de espécies ameaçadas. Então, o que eles fazem? Ao longo, né, de um ano, né, cada ano, eles estudam bastante todas as espécies de animais, né, e definem quais espécies estão mais ameaçadas de extinção, aquelas que correm mais risco de sumir, de desaparecer, de se extinguir, e aquela que tem menos risco, tá? E publicam aí, né, no livro vermelho, lista vermelha de espécies ameaçadas. Então, todo ano eles atualizam a lista e aparece lá. Por exemplo, eles trabalham muito com os nomes científicos, que a gente vai estudar em uma outra oportunidade, tá bom? Como, por exemplo, o bicho preguiça. Aqui, ó, a imagem dele aqui, bicho preguiça, o nome científico dele é Bradypus torquatus. Nome difícil, né? Mas não preocupa com o nome científico agora, não. No livro vermelho, tá? Na Red List, o que vai acontecer? Vai aparecer a foto, a descrição da espécie e vai falar: ele está ameaçado? Se sim, ele está vulnerável, criticamente ameaçado ou em perigo, tá? Em perigo é o caso mais extremo, tá? Vulnerável, mais ou menos. Então, vai variando. Então, todas as espécies que correm risco de se extinguir estão descritas neste livro. E também, né, como é um livro internacional, vai estar ali descrito todas as espécies de animais do planeta Terra. Existe um brasileiro também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, aí, como está descrito no slide, né, também conhecido como Lista Vermelha da UICN, foi criado em 1963 e constitui um dos inventários, um livro mais detalhados do mundo sobre os estados de conservação de espécies, tem de planta também, de espécies de planta, animais, fungos e protistas. Protistas são algas e protozoários. Bom, então temos aí o internacional, né, o livro que vem descrito aí à esquerda, todas as espécies de animais do mundo. Renan, o rinoceronte está lá assim, a onça pintada está lá assim, todos do mundo, e um brasileiro, que é o livro vermelho, tá bom? Também, né, da fauna brasileira ameaçada de extinção. Este livro ele é produzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tá? É um órgão do governo, tá, pessoal? Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é o famoso ICMBio, tá? Ele é um órgão do governo, um instituto que tem como função preservar o meio ambiente, e ele faz a lista brasileira. Existe a lista internacional do planeta Terra inteiro e a lista brasileira produzida pelo ICMBio. Então, a lista vermelha obedece a critérios precisos para avaliar o risco de extinção de milhares das espécies e subespécies pertinentes a todas as espécies e em todas as regiões do mundo,
tá? Com o objetivo de informar sobre urgências das medidas da conservação para o público, legisladores, assim como a ajuda à comunidade internacional na tentativa de reduzir as extinções. O que acontece? A partir da hora que tem um estudo que fala, a onça pintada tem só 10 onças no Brasil inteiro. A partir da hora que nós temos essa informação, criamos um alerta para todas as ONGs, os pesquisadores, né, lidar com aquilo, né? Falar, poxa, e o que a gente vai fazer? Poxa, o animal está ameaçado em extinção e está acabando. A gente tem que fazer alguma coisa, ou seja, intervir naquilo, tá? Então, é extremamente importante para gerar estudos, né? Para criar estratégias que interrompam, que vai diminuir o impacto local que está provocando o animal a ser extinto, tá? Então ela evita que o animal chegue à extinção, tá bom? Essas estratégias, né? Aí tem as várias classificações. Vamos ver por parte. Como a gente já falou, ela é em inglês, então podem vir aí alguns conceitos em inglês, mas é super tranquilo. É só a gente entender aqui, pouco preocupante, ou seja, não está ameaçado. Então, quando vocês verem aí o NT, o LC, muito provavelmente não vão estar na lista, porque eles não são ameaçados. Agora, olha só, ameaçados, como a gente já disse, existem 3 modalidades. Ele está ameaçado numa espécie animal. Ela está vulneravelmente ameaçada, em perigo ou criticamente. Aqui, extinto na natureza, W, e extinto, ou seja, de vez, acabou. Tá bom? Esses aí são, então, os principais status, tá? Quando estamos estudando aí os critérios da IUCN para definir se um animal está ameaçado ou não, tá bom? Então, VU, vulnerável, EN, em perigo, CR, criticamente em perigo, EW, extinto na natureza. Não, ele está extinto na natureza, está extinto. Não, ele pode estar presente aí em parques e criadouros autorizados, zoológicos, tá bom? Então, tem espécies que são extintas na natureza, mas estão presentes aí em alguns parques, em alguns criadouros autorizados. E extinto é porque não tem nem zoológico, nem criador, não tem lugar nenhum, foi extinto mesmo. É o caso dos dinossauros. Então, resumindo aí, né, as classificações: menor preocupação, quase ameaçada, vulnerável, em perigo e criticamente em perigo, que são as 3 principais do meio. Existe ainda o regionalmente extinto na natureza, e o extinto. Consideram como ameaçadas aquelas espécies incluídas nas categorias vulneráveis, em perigo, e criticamente em perigo, aí como a gente já falou, né? São essas 3 classificações aqui que está falando ameaçado. Renan, então aquele animal está ameaçado de extinção. Ou ele está criticamente em perigo, ou ele está criticamente ameaçado, ou ele está em perigo, ou ele está vulnerável, tá bom? Vulnerável é o menos brando, ou seja, ele está ameaçado, sim, só que está vulnerável. Tem muitos animais ainda. Em perigo é um sinal de alerta, tanto que está em vermelhinho. E criticamente é porque, poxa, o bicho pegou. Tem poucas espécies, tem poucos indivíduos daquele animal na natureza. Então, alguns exemplos, vamos mostrar aí. Tubarão branco, tá? Ameaçada de extinção. É vulnerável. A tartaruga de pente também está vulnerável. O leão, vulnerável. O urso polar também é vulnerável. Ou seja, está ameaçado? Sim. Só que de forma branda. Em perigo, sinal de alerta.
mico-leão de cara dourada, o tigre, arara azul de lenhar, sauim de coleira. Criticamente em perigo, está quase acabando. Gorila do Ocidente, pato mergulhão, muriqui do Norte. Bom, então foi só alguns exemplos aí, tá bom? Então vocês vão fazer aí para mim essas questões, tá? São questões bem simples, bem objetivas, é só a gente ver a nossa videoaula, a gente consegue resolver. Então, o que é isso? Qual que é a sua função? O que é o livro vermelho? A gente falou. Quais que são as categorias, né? Cite pelo menos uma espécie que vai estar enquadrada aí em cada critério, tá? Como a gente viu na videoaula. E a última questão é: por que os animais domésticos não estão na lista? Por que o gato, papagaio, né, cachorro não estão descritos na lista? Esse daí é para pensar um pouquinho, hein? Então, façam todas as questões, tá? Finalizamos a aula de hoje. Aí, um exemplo antes de finalizar, né? Para fazer, né, as últimas questões, a partir das 5, vocês podem pesquisar o livro vermelho brasileiro, tá? Não internacional, brasileiro, tá? É só procurar livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção, do ICMBio, vai estar o nome comum aqui, ó, tá? E a categoria, CR é criticamente. Vem o nome comum, aqui, ó, são os nomes científicos, não precisa de preocupar. A gente vai olhar aqui, ó, nome comum, cuíca de colete, cuíca, e aqui vem a descrição. Por exemplo, cuíca de colete está ameaçada e criticamente em perigo. Olha aí agora, uma espécie de ave, a azulona. Aqui a gente vai direto bater o olho aqui, ó. A gente vai olhar aqui, a azulona vulnerável, jaoa do saúde também vulnerável, codorna mineira em perigo, tá bom? Só uns exemplos. Bons estudos. Até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.